Você acha que estamos sozinhos no universo ou que a gente é a primeira civilização? Pois, de acordo com a teoria do grande filtro, teoria essa que eu vi no canal de ciência todo dia, talvez é possível que já existisse uma civilização mais antiga do que a nossa, talvez até mais avançada tecnologicamente. Só que acabou se destruindo por causa da guerra, por causa do avanço das armas que a gente está fazendo agora. Mas enfim, é com essa temática, bastante inspiração em Tokusatsu, vamos falar de Mega Man 5 para Game Boy. Bom, um pequeno contexto para quem não conhece Mega Man. O primeiro jogo de Mega Man foi lançado em 1987, criado por Akira Kitamura e seu design e posteriormente a lore de Mega Man expandida por Kenji Inafune. Inclusive Mega Man é o nome americano, Rockman é o seu nome original japonês, apesar de que eu acho que isso já é bastante manjado, não preciso ficar explicando. E sobre a parte do Tokusatsu, não necessariamente é algo só do Mega Man 5 ou Rockman Road 5 para Game Boy, como é chamado no Japão, já que essa inspiração veio desde os primeiros Mega Man, com a ideia dos Robot Masters, que basicamente o Mega Man deveria assumir uma forma diferente de acordo com o poder de cada robô. Só que isso só foi implementado no Mega Man 11, justamente por limitações gráficas, e por bastante tempo continuou sendo assim. E bom, no quesito gameplay, o conceito do Mega Man é bastante simples, é tipo pedra, papel e tesoura. Você pega o poder de um chefe, que é a fraqueza de outro, que esse poder também é a fraqueza de outro, e assim sucessivamente. Isso se você souber as ordens, é claro, né? Porque eu sempre me confundo em todo Mega Man. Por mais que eu tenha jogado várias vezes, eu não consigo decorar direito. Dado esse pequeno contexto, agora eu vou explicar aqui como é que vai funcionar o vídeo. Basicamente, eu vou falar sobre a minha experiência jogando o Mega Man 5 de Game Boy, com algumas curiosidades aqui e ali. Mas se você quiser saber realmente a história do jogo, eu recomendo você ver o vídeo sobre Rockman Road 5 do canal Jogando a Saudade. É um vídeo bem antigo, mas vale a pena. O jogo começa contando a história que se passa ali entre Mega Man 5 e 6, de que o mundo estava num período de paz após o Mega Man ter derrotado o Willy pela, sei lá, quinta vez, sexta, quinta no caso, né, porque se passa depois do Mega Man 5, é óbvio. Porém, o que ninguém esperava é que do absoluto nada robôs vindo do espaço iriam atacar a Terra para conquistá-la. Nossa, que novidade, né? Todo mundo quer conquistar a Terra, puta que pariu. E o Mega Man obviamente tenta impedir, atacando o líder desses robôs chamado Star Droids, que é o Terra. Só que o tiro do Mega Man meio que não serve de nada e ele é nocauteado com uma porrada. 2 sanfonadas e acabou o forró. Então o Dr. Light, vendo essa situação, ele constrói uma nova arma para o Mega Man conseguir enfrentar de frente esses robôs, que o Dr. Light acabou de conhecer, mas ele já consegue construir uma arma que é capaz de deter os robôs. Caralho, o bicho é um gênio mesmo, né? Além de um novo patch pro Mega Man, que é o Tango, uma referência à música também. Assim como o Rockman vem de rock and roll. E cada chefe aqui é inspirado num planeta do Sistema Solar. Que inclusive os planetas do Sistema Solar, cada um tem o nome de um deus da mitologia grega. Só que no nome romano. Mercúrio Hermes, Vênus Afrodite, Terra Gaia, Marte Ares, Júpiter Zeus, Saturno Cronos, Urano é o único que tem o mesmo nome, Netuno Poseidon, e por último, Plutão, que é Hades, que inclusive deixou de ser planeta. E em comparação, Hades ele é soberano do mundo dos mortos, que é meio que um mundo assim a par do nosso mundo, plano terreno, né? Então, isso é curioso de se ver. Bom, as mecânicas aqui, a mecânica que você esperaria ver no Mega Man padrão. Pulo, dash, tiro carregado, poderes e os auxiliares, que são o Rush, Tango e o Edge. Dando um rápido contexto, basicamente o Rush é o cachorrinho do Mega Man, que ele pode servir tanto como mola, tanto como jetpack para alcançar lugares que você não conseguiria facilmente pulando, ou não conseguiria de jeito nenhum, e até como submarino, no caso do Mega Man 3. Eu não lembro se tem outro jogo que ele também vira submarino. E o Edge, bom, ele é um robozinho que te dá ali alguma ajuda, ele te dá ou Energy Tank para recuperar sua vida, ou pode te dar um tanque para você recuperar os poderes se você gastar demais. Só que assim, você tem que torcer pra que ele te dê alguma coisa útil, porque na maioria das vezes ele te dá um negócio que tu não precisa. Bom, agora eu vou falar sobre a ordem dos chefes que eu segui, que não é a correta, tá? Pelo amor de Deus. Não vai fazer do jeito que eu fiz, não.
Inclusive esse Mega Man aqui, ele tem um tipo de seleção de chefe diferente dos outros Mega Mans. Uma seleção de chefe que eu acredito que tem estreado no Mega Man 7, onde você enfrenta 4 chefes, depois um subchefe, e por fim você libera os outros 4 chefes, completando os 8 para você enfrentar. Ou seja, não é porque são os 4 primeiros chefes que eles têm a fraqueza um do outro. Na verdade, só tem um, que a fraqueza dele é um dos 4 primeiros ali. Então, pra quem gosta de usar a fraqueza do chefe pra terminar a fase mais fácil, vai ter que ser na Mega Buster mesmo, irmão. Se tiver alguns momentos do vídeo que a narração tá diferente, que o áudio tá diferente, é porque eu regravei, porque o original ficou uma merda, e eu tive que regravar porque senão ficaria tudo picotado, tudo cagado. Então, é isso. Continuando. Bom, o primeiro chefe que eu enfrentei foi o Mercury. A fase dele consiste em plataformas rolantes que podem te jogar no abismo, passarinhos chatos que, pelo amor de Deus, eu acho que esse é um dos bichos que eu mais odeio desse jogo, esses passarinhos que ficam voando e tacando pra cima de ti, e ele te persegue, tá? Se tu não matar ele, ele vai te perseguir pela fase. Espinhos, claro, que o Mega Man tinha que ter espinho que te mata instantaneamente, por que não, né? O robô da serra, que se você atira nele, a serra fica sozinha e sai girando que nem maluco. O robô que teleporta em cima de você pra te esmagar. O robô martelo, que dá martelada no chão e faz os detritos cair em cima da tua cabeça. O bichinho maldito também, que se você não for ligeiro, você toma um puta dano. Um chão que sobe e desce, que me lembrou muito a fase do Dustman do Mega Man 4, porque esse chão que fica subindo e descendo, ele vai subir e descer. Que inclusive, se você for esmagado pelo teto, é insta-kill, tá? E bom, a luta contra o chefe consiste nele ficar se materializando ali nesse pedaço de gelecas lá nessa moeba aí. Porque mercúrio, pra quem não sabe, é um metal líquido na temperatura ambiente, né? Então, os ataques dele são baseados nisso. Ele fica se remodelando, tacando pedaço dele, se reconstruindo. É uma loucura. É bastante parecido com o Yellow Devil, inclusive. Que eu vou falar mais pra frente. Bom, o poder que ele te dá ao ser derrotado é o Grab Buster, que é um tiro que se acerta o inimigo te dá um pouco de vida, o que ajuda bastante se você tiver todo kengado, todo fudido, né? Se você for que nem eu, que é meio desatento, então toma um tiro de todo inimigo possível da fase, então esse poder é bem útil. Só que ele gasta bastante também, obviamente, porque senão seria muito roubado. Bom, o segundo chefe que eu enfrentei foi Venus. Que ele tem nada a ver com a Afrodite, tá? Porque a Afrodite eu acho que, se eu não me engano, é a deusa do amor, né? Então, tipo, ela devia ser bonita e a porra do Vênus é um caranguejo, o bicho feio. E ele é um caranguejo por causa da constelação de Câncer, que de acordo aqui com o vídeo do Joga na Saudade, o Vênus é utilizado para encontrar essa constelação muitas vezes. Então é essa que vem a referência. Ao invés de fazer um robô feminino, porque só tem robô feminino no Mega Man 9, né, o Capcom? Machista do caralho. Bom, a música dessa fase, sinceramente, eu acho que é a melhor de todas desse jogo. Ela é muito envolvente, tá ligado? Ela é muito animada. Durante a fase toda você vai se deparar com várias bolhas e também bolhas fake, que são basicamente robôs que caem em cima de você e ficam pulando. Um caranguejo que solta a bolha que te prende e te joga no abismo infinito. A cachoeira que te puxa e te joga no abismo infinito. Chão de bolha que, se você não souber controlar o seu pulo, você vai estacar num céu cheio de espinho. E pra finalizar, insetos que descem e te picam, obviamente, porque são insetos. Quer dizer, nem todo inseto pica, né? Mas enfim. E o chefe ataca andando na lateral, porque ele é um caranguejo, né? Enfim. Pulando e atirando bolhas que explodem. É basicamente isso. É bem simples, na verdade. Apesar de que não é muito fácil derrotar ele, não, sinceramente. Pelo menos eu não achei, tá? Pros gamers de plantão aí, pelo amor de Deus, não vai encher meu saco, não. Ou vem. Porque dá engajamento de qualquer jeito, né? A arma do chefe é a Bubble Bomb. Uma bolha que você atira e ela vai em zigue-zague até o teto e explode eventualmente. Ou até encontrar um inimigo e ela explode. Claro. Terceiro chefe, Neptune, ou Netuno,
Poseidon. O inferno dele é claramente baseado no Poseidon. E a fase é um submarino gigante, uma fortaleza na água, eu não sei dizer. E ela é dividida em duas partes. A primeira parte tem mais esses robôs que atiram, que são tipo match, que você precisa se aproximar para ele se levantar e você conseguir dar um dano nele. Robôs que pulam e tem espinhos nos pés, me lembra bastante os primeiros robôs lá do primeiro Mega Man, que fica pulando e ele é grandão assim. Então se você esbarrar nele dá um puta dano. E tem essa espécie de subchefe, mais ou menos, que é um helicóptero, que eu digo mais ou menos porque ele não é muito difícil de derrotar não. E ao entrar nesse lugar você vai se deparar constantemente com vazamentos de gás que obviamente te dão dano. Me lembra bastante a fase do Waveman de Mega Man 5. Esses jogos do Game Boy, eles pegam bastante coisa dos Mega Mans originais de Nintendinho, claro, né? Além dessa seção com a correnteza, que me lembra a fase do Toadman, inclusive. Só que essa correnteza dessa fase aqui, eu acho ela muito mais maldita do que a do Toadman. Porque parece que ela tem uma força de te puxar, te empurrar, assim, muito maior, sabe? Você já cai tantas vezes nesse buraco por causa dessa correnteza. Inclusive, tem certos canos que se você atirar, você libera água. Então, toma um pouco de cuidado na hora de acertar os inimigos aqui. Pra finalizar, claro que tinha que ter uma parte aquática com espinhos. Me lembra de uma memória muito traumática, que é a parte aquática com espinhos do Mega Man 2. Nossa, dava uma agonia naquela fase. E o ataque dele consiste em ficar pulando e tacando essa água salgada aqui, que é literalmente o nome do ataque, Water Salt. Bom, e ao derrotá-lo, eu fui pro último chefe desses 4 primeiros, Marte. Como é de se imaginar, na fase do planeta que faz referência ao deus da guerra, tem muita coisa que explode aqui. É mina que explode, é robô que explode, gate que explode, tudo explode. E é claro, como não poderia faltar, o seu dedo que explode aqui no botão do like. Caralho, essa você não viu chegando, né? E aqui a gente se depara com o primeiro subchefe desse jogo, que é uma arma que joga bolas, que quicam na sua direção. O que seria uma maravilha se não tivesse um buraco e essas bolas me arremessassem no abismo. Mas esse subchefe não é muito difícil não. Eu não senti nenhuma dificuldade, na verdade. Eu não senti dificuldade, olha. Bom, a luta do Mars, eu acho que ela é a segunda mais fácil, tirando a do Mercúrio, justamente porque ela é bastante padronizada. Primeiro ele atira 3 mísseis, que é só você pular. E outros projéteis que ele atira em seguida é só você ficar atirando que nem maluco pra poder explodir eles. E por último, ele ataca indo contra você, aí você só pula também. É só isso mesmo. A arma que você consegue com ele é o Photon Missile. Bom, tendo destruído esses 4 robôs, agora é a hora de enfrentar o Terra, mas não. Óbvio que ele estaria esperando por nós e ele mandou o cachorrinho dele, o Rex dele, contra nós, que no caso é o Darkmoon. Darkmoon é basicamente um Yellow Devil que fica atacando os pedaços dele contra vocês, reconstruindo no outro lado da tela. É o Yellow Devil, né? A única diferença é que tem alguns pedaços dele que ao invés de serem atirados reto, assim, na horizontal, eles ficam pulando, mas eu acho que o Yellow Devil do Mega Man 3 faz a mesma coisa, né? É literalmente o Yellow Devil. Bom, com todos esses inimigos derrotados, você vai pro laboratório do Dr. Light e lá você descobre, pasmem, que não é surpresa pra ninguém, na verdade, que tem mais 4 robôs que estão em cada planeta do sistema solar. Não em cada planeta, porque você já derrotou uns 4. E agora cabe o Mega Man, junto com o Rush, a ir pro espaço, meter a porrada desses robôs safados. E o primeiro de todos que eu fui enfrentar foi o Pluto, ou Plutão. Bom, a fase dele consiste em plataformas que caem, robôs que voam e atiram feixes de luz. Nossa, que robôzinho maldito, velho. Nessa fase ele é um desgraçado, mas em outra fase que eu ainda vou falar, ele é pior ainda. E um subchefe Brock, tipo assim, é um subchefe, né? Apesar de que ele não passa tanta imponência de um subchefe, mas enfim. Nessa fase a gente se depara com o infame Match, que eu acho que não é o Match, mas é parecido com ele. Pra derrotar ele, você tem que usar a Mega Arm pra ele levantar o escudo, você meter bala, e é isso. E é nessa fase que também existe uma área secreta que você só consegue com uma arma de um dos chefes que eu ainda vou falar. Essas áreas secretas vão ter todas as 4 fases que eu vou falar adiante e nessa do Pluto. Basicamente uma área com cristal
que esse cristal junto de mais 3 é utilizado para fazer um equipamento novo para o Mega Man que, pelo que eu me lembro, ele reduz o gasto das habilidades. Então é bastante útil. Se você quiser jogar, eu recomendo que você vá atrás. O ataque do Plutão consiste em rajadas que ele atira contra você. Atira não, na verdade ele arranha e esse arranhado dele gera essas rajadas que vão contra você. Ele dá uma espécie de dash no chão e depois fica na parede atirando uns mísseis teleguiados, mais ou menos teleguiados, porque eles não te perseguem exatamente, enfim. É um padrão um pouco chatinho se você não ficar muito ligado, mas não é tão difícil. Eu sempre tô falando que o chefe não é tão difícil assim, mas é que realmente os padrões desses chefes aqui eu não acho tão complicado. Bom, a arma dele é o Break Dash, que é literalmente um dash que você dá, um empurrão do Wario, olha. Bom, o segundo chefe que eu enfrentei, eu não fazia ideia que era a fraqueza desse chefe, era a arma que eu tinha acabado de pegar, mas foi Uranus. A fase dele assemelha-se a uma espécie de ruína antiga. Você lembra do que eu falei de civilização antiga no início do vídeo? Pois é, tá aqui, ó. O Storytelling. Essa fase consiste em plataformas rolantes, subchefe faraó, que eu acho um dos subchefes mais estilosos desse jogo, quer dizer... Eu acho que ele é o último subchefe, na verdade. Só foi aparecer um personagem que se assemelha-se vagamente com o Yu-Gi-Oh! Que eu curti, né? Ravel Karim também, eu curto bastante. Salve, Ravel, você provavelmente nunca vai ver meus vídeos, mas tamo junto. E se um passarinho já incomodava muita gente, imagina um ninho de passarinhos, né? E nessa fase que tem, olha que legal. Claro, como é evidente, se você não destruir esse ninho, os passarinhos vão ficar sendo spawnados o tempo todo. É tipo o spawn do Minecraft, que vem zumbi, esqueleto a toda hora se você não destruir. E umas malditas seção de plataforma que vem na horizontal e tem espinho no teto e no chão. Então você tem que tomar cuidado com o pulo que você dá, porque senão, ó... E após esses desafios desafiantes, finalmente chegamos no chefe. O Uranus, ele é uma espécie de Gutsman, porque ele basicamente pega as pedras do chão, taca em você, fica dando empurrão, faz umas paredes cair em cima da tua cabeça, parede não, teto, no caso. Mas com a arma Break Dash fica bem mais fácil, obviamente, fraqueza do chefe. Apesar de que tem uns jogos do Mega Man que mesmo com a fraqueza o chefe é um desgraçado, né? Mas enfim. E a arma do chefe é Deep Digger, que é literalmente a habilidade do Gutsman. É a mesma coisa. Você nem consegue gerar um bloco só pra dizer, ah não, porque ele gera um bloco e consegue arremessar. Não. E agora vamos para Júpiter. A fase de Júpiter me dá um arzinho um pouco semelhante com a fase do Starman de Mega Man 5. Por quê? Porque tem a seção no espaço aberto, não que você já não esteja no espaço. E aqui tem a questão da gravidade zero, bastante buraco. Aí lembra daquele robô que eu disse na fase do Plutão que ele atira feixe de luz? Pois é, ele tá aqui também. E ele aqui é um saco, porque ou você é acertado pelo feixe de luz e cai no abismo, ou você se bate contra o robô e cai no abismo. Tem um robôzinho que carrega energia, que eu acho o design dele muito maneiro, caralho. Parece até um subchefe do Mega Man mesmo, velho. Tem um robô que dá choque, que eu jurava que esse robô ele não atacava de perto, mas ele me deu um puta jumpscare e ele realmente atacava de perto e eu caí no abismo e morri. Tem toda uma seção de plataformas de gelo. Que isso tem a ver com a fase do Júpiter? Eu não sei, mas tem a plataforma de gelo. Agora, enfrentando o chefe Júpiter, ele fica voando pela fase inteira, estacando um raio de cima pra baixo. E também tentando te agarrar a la Shademan do Mega Man 7. E desses últimos Stardroids, eu acho que ele é o que tem um padrão mais fácil de se desviar. Principalmente se você usar a fraqueza dele, que é a Bubble Bomb do Venus, que ela literalmente vai pra cima, então você não precisa esperar ele ir pro chão pra atacar. A arma dele é o Electric Shock, que ele usando é muito mais foda, porque o Mega Man usando é só uns feixinhos de luz que fica girando. Essa arma é bem ridícula, na verdade. E por último, mas não menos importante, Saturno, com as seções de gravidade alterada à la Gravityman, robô pêndulo com essa monobola dele que fica balançando, ô bichinho chato também. Robô mola, que foda-se. Bom, o padrão do Saturn é bem chatinho pra mim, na verdade. Ele fica atirando o anel dele e ele também pula no centro da tela e lança o... E o último ataque dele é usar esse anel como um buraco negro que te suga na direção dele. E o Mega Man consegue desviar como? Usando o dash.
É só deslizar que você foge de um literal buraco negro. Caralho, o Mega Man é muito foda, meu irmão, não tem como não. E a arma desse chefe é de parar o tempo? Não, mas é legal também, que é o Black Hole. Com os 8 Star Droids derrotados, é hora de acertar as contas com Terra e dar um cacete. Bom, pelo chão da fase você já deve imaginar que a fraqueza do Terra é o Deep Digger, né? Então é só usar essa habilidade e GG, quer dizer, nem tanto, né? Porque o Terra fica se teleportando lá, Super Saiyajin, fica usando o ataque dele, que é o Spark Chase. Basicamente um tiro que fica te perseguindo. Esse tiro é chato. Se pá, sem a fraqueza, o Terra é o robô mais difícil dentre os 8. Porém, ao derrotar o Terra, você se depara com a puta bola gigantesca com a caveira que você já deve imaginar, né, Dr. Wily. Nossa, que surpresa, que atira contra o planeta onde você estava. Só que, obviamente, o Mega Man consegue fugir. Já o Terra... F. E aqui vem uma das partes mais legais desse jogo, bem diferente, que é um trecho que vira jogo de navinha. Que é o Rush em forma de nave que fica atirando contra outros robôs que vêm na sua direção e desviando dos asteroides. E depois também desviando dos raios mortais atirados pela fortaleza do Dr. Wily, que inclusive é o chefe dessa seção aqui. Eu acho que é a primeira vez num jogo do Mega Man clássico que a própria fortaleza é o inimigo. E aqui é basicamente você conseguir acertar um tiro mesmo na boca desse safado, conseguir destruí-la e entrar dentro da fortaleza. Bom, e como um clássico Mega Man, é óbvio que você teria que reenfrentar todos os chefes, tudo de novo. Dessa vez não apenas os chefes desse jogo, mas inimigos que apareceram em outros Mega Mans ou Rockmans do Game Boy. Como por exemplo o Wanker, que ele tem uma habilidade no qual ele se defende do seu tiro e usa da energia do seu próprio tiro para poder atacá-lo contra você. Só que assim, ele ainda assim toma dano, ele não se protege totalmente. Também tem o Quint, o Mega Man maligno do futuro, que usa uma terrível britadeira pra pular em cima de você, pelo amor de Deus, que design ridículo. Tem o Punk, que eu acho que é o mais irado, que ele vira literal o Sonic que vai contra você e fica tirando serra. E por último o Ballade, que taca bomba em você, e eu acho ele o mais complicado porque, pelo menos pelo que eu joguei, ele não tem um padrão muito definido não, ele é meio maluco. E depois dessa sessão exaustiva que você realmente enfrenta os 8 chefes, tudo de novo. Depois disso, você enfrenta os chefes mais temíveis do Mega Man. A mão esquerda e a mão direita. Caralho, mano, os caras, porra, genial, mano, que pensou nesse design aqui. Puta que pariu. Elas são literalmente dois punhos que ficam tentando te acertar e lançam mísseis teleguiados. É só isso. Você tem que acertar nos olhos dessas coisas pra poder derrotar. Mas finalmente chegamos ao ponto que interessa. A luta contra o Willy, ou pelo menos uma das máquinas dele, a Brain Crusher. E pra derrotá-la consiste em utilizar bombas no qual ela mesma joga contra ela. E bom, depois de enfrentar a fase 1 e 2 da Brain Crusher, finalmente derrotamos o Willy e acabamos... Não, acabou não. Ainda restou o último desafio, o robô conquistador de mundos. Praticamente um português de Portugal intercalar. O Sunstar. Robô esse que provavelmente é muito mais ancestral ainda do que os Star Droids. Já que falando um pouco mais da lore, os Star Droids eles são robôs ancestrais de uma civilização antiga que o Dr. Wily despertou para tentar conquistar a Terra, para variar. E o Sunstar é uma arma muito mais poderosa e muito mais antiga que faz referência ao deus da mitologia egípcia, o deus Sol, Ra. E sinceramente eu acho que a batalha do Sunstar é a mais foda desse jogo. Porque o bicho tem poder de tudo. É taca raio, mete bala, fogo, tiro, bomba, facada. É tudo esse robô aqui. Bom, e depois de gastar todos os meus Energy Tank e passar um sufoco nesse robô, finalmente ele é derrotado e tem um discurso muito bonito do Mega Man falando que ele poderia ser reconstruído pelo Dr. Light, poderia fazer o bem, proteger a humanidade, não sei o que. Só que o Sunstar ele é completamente estável, então após o dano que ele sofreu, ele iria explodir e levar todo o lugar junto. Então o Mega Man não teve muita escolha e teve que fugir e deixar o Sunstar para morrer mesmo. Assim, chegando aos créditos do jogo, onde o Mega Man finalmente
volta pra casa e o Dr. Wily também aparece dizendo: não, Mega Man, eu vou comer o seu cu com farinha, eu vou te destruir, matar sua família. E o velho acaba caindo da nave e fica naquela posição humilhante, ridícula dele, e o Mega Man vai atrás dele, e é assim que acaba o Rockman Road 5 ou Mega Man 5 para Game Boy. Mega Man 5 para Game Boy, para mim, é um dos melhores entre todos os 5 Mega Mans que foram lançados pro Game Boy. Nesse caso aqui tem uma narrativa um pouco mais diferente, por mais que o Dr. Wily tá por trás de tudo de novo, né? Mas tem a questão dos Star Droids, do Sangstar, uma civilização antiga e tal, que foi um pouco abordada no Mega Man 3, abordada mais ou menos, né? Porque o jogo não fala especificamente sobre isso, mas se você for procurar material, você vai encontrar falando sobre o Shadow Man, que é um robô de uma civilização antiga e tal. E aqui isso é bem mais explorado, além dos robôs baseados nos planetas, que eu achei muito legal. Bom, e a gameplay não tem muito o que falar, né? É um Mega Man clássico. Tem a sua dificuldade, eu acho que tem jogos do Mega Man que são muito mais difíceis, mas esse daqui tem uma dificuldade considerável. É um jogo divertido, eu acho que vale a pena, você quer jogar, eu recomendo. Também tem o fator replay de você voltar nas fases para pegar mais moedas do jogo assim para poder fazer upgrade. E bom, se eu fosse dar uma nota para esse jogo, seria cafeína pura, ou seja, um 10. Eu espero que vocês tenham gostado, se tiverem deixa o like. Se curtirem esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, por mais que meu canal seja bastante variado. E caso você goste mesmo do que eu produzo aqui, considere se tornar membro, é só R$5, bem baratinho. E você consegue selos de fidelidade, emojis personalizados e vídeos exclusivos. E é basicamente isso. Eu vou ali tomar café. Falou!